Alô, meu povo! Você tem medo de advogar? Te bate aquela ansiedade tremenda, aquele pavor de audiência, de peticionar, de não saber atender cliente? Quer saber como acabar com esse medo? Fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou te falar como. Povo de Deus! Cara, o que eu recebo de questionamento de pessoas, até em mentoria mesmo, Camis, eu morro de medo de atender cliente, eu morro de medo de audiência, eu morro de medo porque eu não sei às vezes peticionar. É um desespero, né, gente, o jovem advogado. Eu até entendo porque eu já fui assim também. E eu vou falar, gente, eu também tenho medo. Eu também, não é toda vez que eu tô 100%. Quando eu tenho uma audiência, ainda mais, por exemplo, de instrução, eu fico nervosa. Só que a gente tem que saber lidar com isso. Eu tenho que enfrentar, afinal de contas, se eu tô advogando e o cliente é meu, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Ele me contratou, então ele confia em mim. Mas eu falo para vocês o seguinte: é, o problema que desestimula muitos profissionais da área do direito, os advogados, é porque eles querem fazer. Eles são obrigados muitas vezes a fazer coisas que não gostam, que não têm aptidão. Então, exemplo, você tem um advogado que é muito bom em peticionar, mas ele é péssimo em fazer audiência. Você tem um advogado que é muito bom de audiência, mas é péssimo em peticionar. Pode acontecer isso? Pode. Tem gente que é muito bom, tem escritório que tem um para prospectar e outro para peticionar e outro para fazer audiência. Mas quando a gente está no início assim, da nossa carreira, mais ou menos, a gente tem que fazer tudo de uma vez só. Então, para enfrentar esses medos, ok? O que eu faço? Né, o que eu já fiz na vida, o que eu faço até hoje, porque não é 100% que a gente está tudo ok. Eu boto sempre, eu leio muito o processo, eu entendo muito o caso, eu deixo tudo muito anotado, né, os tópicos daquilo que eu quero falar, daquilo que eu tenho interesse em me manifestar. Se eu estou na audiência, eu estou anotando várias coisas também, vários detalhes para poder contestar, porque isso faz a diferença. Muitos advogados têm medo de fazer audiência porque chegam despreparados. Exemplo, eu gosto de ir e gosto de anotar nas minhas anotações, enfim, os artigos correspondentes no código, por exemplo, que vai me guiando. Isso é muito importante, né? Sei lá, perguntas que eu quero fazer para testemunha também, tudo anotado, tudo que eu tenho que fazer, a hora que eu preciso falar, enfim, tá? Claro que quando a gente atende o cliente, os primeiros são mais complexos, os segundos para frente é muito mais tranquilo. Eu sempre tive o hábito de ouvir mais do que falar com relação ao cliente. E isso é uma vantagem muito grande, porque você ouve, você toma nota, você estuda, você depois dá uma resposta para essa pessoa. Quando você está peticionando, suas primeiras petições também não serão perfeitas, mas com o passar do tempo, a prática vai levando sim à perfeição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nada vai ser de cara 100% perfeitinho do jeito que você quer. Não vai. Você sempre vai errar alguma coisa. Se você que está começando pode errar, imagina a gente que já tem mais tempo de carreira. A única diferença entre eu que estou há 14 anos à sua frente é que assim algumas coisas pra gente já é mais tranquilo, já é mais normal, a gente já acostumou, porque a gente já está em 14 anos de labuta. Agora, outras coisas, por exemplo, para mim pode ser mais difícil e para você pode ser mais tranquilo, por exemplo, né? Então há essa diferença. O que eu tenho que falar para você a respeito do medo especificamente, independente da forma de atuação que você faz, se é só prospectar, se é audiência, enfim, é você encará-lo, né? Encará-lo mesmo. Falar, não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, sei lá, essa audiência, eu vou conseguir peticionar, porque as informações estão aí, o acesso está muito mais rápido e com certeza você consegue. Se às vezes você está numa audiência, você vai fazer uma audiência lá de instrução e você está um pouco inseguro, que geralmente as pessoas têm muito medo em audiência, chama algum colega, algum conhecido, que seja um pouco mais experiente que você, pelo menos para estar junto ali, te dando uma força, para estar ali junto discutindo, ou chame ele antes de entrar na audiência, né? Enfim, um dia antes, 2 dias, fale sobre o processo, estuda, troque ideia, tudo isso é importante, porque não adianta nada você estudar,
você peticionar, por exemplo, ir para audiência e viver numa bolha que seja só sua, que você não vai depender de ninguém, porque aí não tem como, tá? Então a vida do direito, especificamente, ela é uma troca de experiência constante. Então, se é uma petição que você está fazendo, troca uma ideia com algum colega se você está em dúvida. Se é uma audiência, troca uma ideia, porque ali surge ideias de questionamento. Se é para atender cliente, você se sente meio insegura, leva alguém que às vezes é mais extrovertido para quebrar o gelo. E com o passar do tempo, óbvio, você vai pegando mais segurança e aí tudo se deslancha, certo? Se o vídeo fez sentido para você, se inscreva nesse canal, dá like, curta, compartilha para geral. Fechou? É nóis!